Bem, bom dia, meus caros. Antes de a gente começar a nossa resolução da lista de revisão, devo lembrar vocês que essa semana que vem é a nossa avaliação. Então aqui eu estarei resolvendo junto com vocês a nossa lista, começando com a primeira questão, que diz o seguinte: que uma partícula está eletrizada positivamente com uma carga elétrica de 4 vezes 10 a menos 15 coulombs. Como o módulo da carga elétrica do elétron é 1,610 a menos 19, essa partícula aí tem 5 opções, onde ele diz que ganhou ou perdeu uma certa quantidade de elétrons. Como resolveremos essa questão? Primeiramente, a gente tem que entender que essa é uma questão típica de cálculo de carga elétrica. Então, para calcular a carga elétrica, nós precisamos saber o valor da carga elétrica depende da quantidade do número de elétrons multiplicados pela carga elementar. Essa carga elementar é o valor que ele já deu, é esse 1,6. O valor da carga elétrica ele disse também, ele deu aqui no comando da questão, 4 vezes 10 a menos 15. Se ele disse que essa carga elétrica está eletrizada positivamente, a primeira coisa que eu tenho que pensar é: ele ganhou ou ele perdeu elétrons? Lembra que a gente comentou em sala? Se ele está positivamente, se ele está eletrizado positivamente, significa que ele tem mais cargas positivas do que negativas. Então, a quantidade de elétrons foi diminuída. Então, com certeza ele perdeu elétrons. Que nos dá a opção B e a opção D. Então, agora vamos fazer o cálculo. Se ele disse que a quantidade de cargas elétricas é 4 vezes 10 a menos 15, eu substituo aqui. Se ele disse que a quantidade, o número de elétrons é o que a gente quer calcular, e a carga elementar é 1,6 10 a menos 19, eu preciso só isolar o N, que é o número de elétrons que eu quero saber. Se toda essa parcela está multiplicando, quando ela passa para o outro lado da igualdade, ela passa dividindo. Então, meu número de elétrons tem que ser exatamente 4 vezes 10 a menos 15, dividido por 1,6 10 a menos 19. 4 dividido por 1,6 dá 2,5. Aqui são divisões de bases iguais. A gente conserva a base, subtrai os expoentes. Menos 15 menos 19 dá 4. Então, meu número de elétrons é 2,5, 10 a quarta. Se ele perdeu, então a nossa opção só pode ser letra B.